Presbítero Edson, graça e paz, meu irmão, na bênção. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Que Deus abençoe Amém. todos nós. Amém, meu querido. 20 minutinhos aí para o Senhor derramar sobre as nossas vidas aquilo que eu tenho convicção no meu coração que Deus já te falou, no seu coração. Amém? Amém. Que Deus nos dê sabedoria e que nos ilumine, né, para entendermos essa palavra. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, e nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. O livro de Eclesiastes nos leva a refletir sobre a vida à luz da eternidade, sobre as coisas que acontecem debaixo do sol, durante a nossa existência aqui nesse plano terreno. Deus fez todas as coisas e as fez de modo perfeito. Tudo que acontece, acontece no devido tempo, no tempo de Deus e da maneira que Deus determinou as coisas. Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, mas mesmo assim nós não conseguimos compreender de maneira plena os intuitos de Deus, os planos dele, os pensamentos de Deus. Por que ele fez as coisas da maneira que ele fez? O homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar fazendo isso. Não há nada melhor para um homem do que ser feliz e praticar o bem. Beber, comer e usufruir das bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas, adorar e glorificar o nome do nosso Criador. Todas essas coisas são presentes de Deus, dado aos homens pela graça maravilhosa, pela bondade e misericórdia do Criador. Nós nascemos em pecado, nascemos separados de Deus e dignos da sua ira. Por causa do pecado, as coisas ficaram fora de ordem, o mundo se corrompeu e se voltou para aquilo que era mal. Adão e Eva viviam num paraíso, um jardim perfeito, eram seres humanos perfeitos e viviam uma vida perfeita. Mas desobedeceram a Deus e depois desse pecado se esconderam de Deus, foram expulsos do paraíso e as coisas começaram a dar errado. O trabalho, que era um prazer, ficou mais difícil. Vieram as dores, as acusações, a inveja, e um filho acabou assassinando o outro. Todo tipo de maldade entrou no mundo. Eles foram expulsos do jardim e se tornaram perversos. Os homens se tornaram perversos, loucos e descontrolados. Assim, nesse mundo que jaz no maligno, nós podemos entender que todas as coisas que acontecem de bom nas nossas vidas, tudo que fazemos que dá certo, é graça de Deus, é misericórdia e é bondade de Deus sobre as nossas vidas. Deus é um Deus gracioso em meio a toda essa perversidade que há no mundo. Ele continua derramando graça sobre as nossas vidas, e é Ele quem nos conduz para que vivamos de maneira
que o nome dele seja glorificado. Às vezes, nós não entendemos o modo como Deus faz as coisas, mas nós podemos crer que tudo que ele faz é bom e que permanecerá para sempre. As coisas desse mundo, as coisas que estão debaixo do sol, são vãs, passageiras, mas tudo que Deus decreta é permanente, é eterno e duradouro. Deus faz as coisas acontecerem de modo perfeito, para que o nome dele seja temido e glorificado. Nós não podemos acrescentar nada àquilo que Deus fez, e também não podemos retirar nada. Deus é soberano, absoluto e poderoso para cumprir todos os planos dele e todos os projetos que ele tem para toda a humanidade. Nós precisamos ter uma visão bíblica sobre a vida, uma visão marcada pelo temor ao Senhor e pela obediência à sua palavra. Nós devemos viver gratos pela vida e contentes durante toda a nossa vida, e ainda termos a esperança da vida eterna, a esperança de viver eternamente com o nosso Criador, o nosso Salvador. Nós nem sempre sairemos vencedores das nossas batalhas. Nós nem sempre ganharemos as guerras que precisamos enfrentar. Nós nem sempre teremos fartura. Podem nos faltar riquezas, pode nos faltar prestígio, às vezes saúde. Nós podemos sofrer nessa vida, pois o tempo e o acaso afetam todas as pessoas. Eclesiastes parece ser um livro pessimista ou até fatalista, mas um exame real do seu conteúdo nos aproxima de Deus, nos conduz a um conhecimento de Deus, um conhecimento de nós mesmos, um conhecimento de como as coisas acontecem, e nos leva a uma dependência total de Deus. Nós precisamos entender que ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. O nosso Deus, o nosso Pai, é o único e eterno Deus, poderoso e perfeito, e governa soberano e absoluto sobre todo o universo. Ele governa a igreja e governa o mundo. Tudo é dele, por ele e para ele. Ele é o dono de todas as coisas. E às vezes ele faz coisas que nós não entendemos. A nossa mente é pequena. Às vezes tem coisas de Deus que nós conseguimos entender, mas tem coisas que são tão grandiosas, estão tão além da nossa imaginação, que nós não temos capacidade para entender. A grandeza, a majestade, a soberania de Deus é impressionantemente infinita e está muito além da nossa capacidade humana. Mas, através da Bíblia Sagrada, através desse livro maravilhoso, nós ainda conseguimos entender um pouco de Deus. Conseguimos entender aquilo que ele nos revela. Deus se revela aos homens, a todos os homens, através da natureza, mas se revela aos filhos, aqueles que são dele, muito mais profundamente através da Bíblia Sagrada. Através das nossas orações, do nosso relacionamento com Deus, ele nos capacita para nós o conhecermos melhor.
E conhecendo melhor o nosso Criador, o nosso Pai, nós entendemos melhor a sua vontade e vivemos de forma mais correta e agradável a Ele. Conhecendo Deus e vivendo segundo a palavra, nós glorificamos a Deus. E nós cumprimos o papel ou o mandato para o qual nós fomos criados. O homem não foi criado para ser feliz, como falam hoje em dia essa cultura. O homem foi criado para glorificar o nome daquele que criou e que salvou do pecado. Nós somos criados para a glória do nosso Senhor e Salvador. Não somos criados para sermos felizes. Os filósofos gostam de refletir sobre as questões primordiais da vida. Mas nós, que somos filhos de Deus, temos uma fonte de filosofia de vida muito mais profunda, muito mais perfeita, inerrante, inspirada pelo próprio Deus e revelada para nós por meio da Bíblia Sagrada e muitas coisas sobre a vida por meio do livro de Eclesiastes. Nós devemos reconhecer quem é Deus, por que nós fomos criados, e devemos ser submissos a Ele, obedecer os seus mandamentos e fazer a sua vontade. O princípio do livro de Eclesiastes é a brevidade da vida. Tudo nessa vida passa, nós somos como um sopro. Quem é o homem? Vive alguns anos e se vai. A vida tem um caráter passageiro e as coisas terrenas, os prazeres dessa vida jamais poderão trazer uma satisfação total ao ser humano. O Salmo 103 diz que os dias do homem são como a erva, são como a flor do campo, que floresce e logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Salmo 103, 15 e 16. O apóstolo Pedro também cita: todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor. A relva murcha e cai a flor. 1 Pedro 1, 24. E Isaías 41, no versículo 24, fala que nós somos menos do que nada. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Precisamos de Deus. E o escritor de Eclesiastes nos traz uma reflexão sobre como as coisas acontecem nessa vida. Como as coisas acontecem debaixo do sol. Tentar encontrar contentamento nas coisas dessa vida terrena, tentar buscar prazer nas coisas que são passageiras, temporárias, imperfeitas, é como correr atrás do vento. Nós devemos aproveitar as coisas boas que Deus nos dá, mas reconhecendo sempre que toda a nossa sorte na vida é graça de Deus. Que tudo que temos nos é dado pela misericórdia daquele que nos criou, o único e eterno Deus. Tudo que temos de bom é dom de Deus para o nosso bem. Aqui no capítulo 9, versículo 1, ele fala: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e todas as suas obras estão nas mãos de Deus. O tempo e o acaso afetam todos os homens, crentes ou não. Nós não temos poder sobre as circunstâncias,
sobre os acasos da vida, algumas coisas não acontecem da forma como nós planejamos. Os nossos planos nem sempre dão certo. Algumas coisas acontecem ao contrário das nossas expectativas. E nós nos afligimos, mas precisamos entender que nem mesmo o melhor planejamento, nem a preparação, a nossa habilidade ou experiência de vida são garantias que as coisas vão dar certo. Nada que temos nessa vida pode garantir o nosso sucesso, pois a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso é algo confrontador, mas é uma verdade bíblica. Os acontecimentos e as circunstâncias que vivemos parecem ser tão casuais e contrários às nossas expectativas. Nós não conhecemos o futuro e somos inseguros, sujeitos a frustrações, desapontamentos, cheios de problemas e muitas vezes não sabemos como resolvê-los, não temos a solução. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Precisamos ter fé, confiar naquele que nos criou. Precisamos da segurança do nosso Pai eterno. Só estaremos seguros se estivermos nas mãos de Deus. Devemos confiar nele e na sabedoria infinita, no poder dele, pois é ele que faz com que todas as coisas aconteçam. De acordo com os seus planos, para a sua glória e para o nosso benefício. Deus faz as coisas para que o nome dele seja glorificado e que nós sejamos propagadores do nome dele, que nós estejamos bem para poder adorá-lo, amá-lo e viver para glorificar o nome dele. Segundo Eclesiastes, tudo na vida é vaidade. Sempre a mesma mesmice. Geração vai, geração vem. O sol se levanta e se põe. O vento vai e vem. Os homens nascem e morrem. Há tempo para todas as coisas, mas o homem morre sem conhecer o seu tempo determinado. A maioria dos homens trabalha a vida inteira e não aproveita o fruto do seu trabalho. Beber, comer, desfrutar daquilo que Deus nos dá é uma dádiva, pois logo tudo isso passará. Só as coisas de Deus é que permanecerão para sempre. A vida é cheia de incertezas e as nossas habilidades não nos dão garantia de sucesso. Deus comanda o universo e todas as coisas de modo soberano e as faz de maneira inexplicável. Então, o que nós podemos fazer? Se Deus planeja e se Deus executa todas as coisas de acordo com a soberana e perfeita vontade dele, e nós não temos controle nem sobre a nossa saúde, não temos controle sobre as nossas vidas, o que podemos fazer? Como devemos agir? Ou como devemos viver? A conclusão de Eclesiastes é semelhante ao livro de Jó. Apesar da nossa incapacidade de compreender completamente a sabedoria de Deus e de não compreender os seus propósitos, a nossa resposta é o temor a Deus. Precisamos temer a Deus, honrá-lo, glorificá-lo, adorá-lo e vivermos aos pés do nosso Senhor. Termos uma relação e afinidade, um relacionamento bom com Ele. Pois
Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sábio é aquele que caminha com Deus, aquele que se pauta na sua palavra, aquele que o ama e que vive para ele. Jó diz que ser sábio é temer a Deus. Jó 28, 28. E nós devemos nos submeter a Deus e demonstrar a nossa consciência da suprema e perfeita sabedoria, obedecendo os seus mandamentos e nos submetendo à tua vontade, à sua vontade, à vontade de Deus, e confiando na bondade dele e na fidelidade dele. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os enigmas que a vida apresenta, não somente a nós que somos filhos, mas a todos os homens. Eu quero terminar essa mensagem com a leitura do final do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou mal. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê uma vida que glorifique o nome dele e que exaltemos a ele. Deus seja conosco.